Muito boa noite, minhas senhoras, meus senhores. Em primeiro lugar, cumpre agradecer reconhecidamente o convite que me foi formulado, não só pessoalmente, como posteriormente à Associação 25 de Abril, associação constituída em Portugal, inicialmente com o Núcleo de Comunitários de Abril. O convite formulado, portanto, agradecer e transmitir, expressar o grande prazer e honra que sinto, designadamente, portanto, com os agradecimentos ao Centro Cultural 25 de Abril e ao município de São Paulo, portanto, nas pessoas da Sra. Vice-Prefeita Nádia Campeão e do Sr. Vereador Paulo Fiorilo, nossos anfitriões. Muito se disse já aqui sobre a Revolução Portuguesa, utilizou-se muito a palavra revolução, continua a utilizar-se. No entanto, eu tenho uma leitura um pouco particular sobre os acontecimentos do 25 de Abril. O 25 de Abril começou por ser, na sua gênese, um levantamento militar. Posteriormente, um golpe militar. Evoluiu para um levantamento militar. E, de facto, teve como desfecho, naqueles tempos muito próximos, no próprio dia 25 de Abril, um levantamento popular. Daí, enfim, o seu cariz já tão louvado aqui, de pacífico, de generoso, de poético, enfim, que de facto fica muito bem, muito sui generis, mas o que é certo é que a revolução, propriamente, tentou fazer-se, mas infelizmente não se concretizou. Este é um ponto de vista pessoal, que eu assumo aqui, enfim, como convidado vosso próprio, e também como uma grande parte de militares meus contemporâneos que se envolveram no verdadeiro 25 de Abril. Foi há 39 anos, de facto, que o movimento das Forças Armadas concretizou o derrubo da mais velha ditadura da Europa. Já aqui foi dito, portanto, não houve preocupação de um grupo de oficiais, a maioria deles capitães, mas alguns majores, inclusivamente até com a presença de um coronel, mais para a parte final, que, motivados por uma questão profissional, por uma questão corporativa, de injustiças em relação a promoções, se aglutinou à volta da ideia de, enfim, de fazerem cair o regime. E o que é certo é que o movimento alastrou não só pelos oficiais, inicialmente oficiais do Exército, exclusivamente do Exército Português, não só que eram afetados por essa resolução ministerial relativa a promoções, como se generalizou a todo o Exército e posteriormente aos outros ramos das Forças Armadas, resultado de um grande descontentamento, de uma grande fadiga provocada por 14 anos de guerra colonial, que a pouco e pouco uma grande parte desses militares envolvidos se aperceberam que não era justa, que sacrificava muito o povo português, porque os quadros, os oficiais, capitães, jovens, comandantes de companhia, nós na Marinha, alguns comandantes de destacamentos de fuzileiros, outros comandantes de pequenas unidades, viam o sacrifício de facto em que o contingente, por assim dizer, o pessoal recrutado tinha, e os problemas por que passava, enfim, motivo da guerra, enfim, que não lhes dizia respeito, porque estavam a defender interesses que não eram os deles, não eram interesses do povo português. E daí a provocar um sentimento de indignidade, de falta de dignidade em relação aos quadros das Forças Armadas, portanto foi um passo. Há quem diga que o pessoal se cansou. Cansou-se, é evidente que se cansou, tudo é feito por cansaço, mas também houve uma grande consciencialização,
trazida, portanto, de ideias trocadas, debatidas, até nós oficiais de marinha, um pouco alheios, enfim, fazendo a guerra noutros cenários, debatíamos muito, e também a contribuição dos oficiais milicianos, portanto, do contingente, recrutados, portanto, nas universidades portuguesas, jovens que tinham já participado em movimentos estudantis de vulto contra a ditadura e que também, vamos cá ver, contribuíram em grande parte para uma mudança de mentalidade nos oficiais do quadro permanente. Portanto, tudo isto resultou na redação de um texto programático em que já, portanto, nos finais, já muito próximo de abril, ficou mais ou menos completo e que rodava à volta dos 3Ds. A questão dos 3Ds não veio, a ideia não veio de nenhum militar, veio de um político civil, mais tarde foi ministro, até do Partido Socialista, e que faleceu há pouco tempo, foi ministro dos Negócios Estrangeiros, e que foi, de facto, adotada para o programa do Movimento das Forças Armadas. Os 3Ds eram descolonizar, portanto, não era só acabar com a guerra, descolonizar, mas passar os poderes. Enfim, devolver ou dar aos povos oprimidos soberania. Aos povos das colónias, soberania. Democratizar, uma palavra muito genérica, muito interessante, que toda a gente achou maravilhoso, e desenvolver, também não havia nada contra. O que é certo é que democratizar não é só a democracia, não é uma pessoa, um voto, e depois entrega-se, portanto, aos eleitos a gestão do país, ou a gestão de um processo qualquer, enfim, negociador, e enfim, não dizer mais nada. A democracia não é isto, é evidente. A democracia que o programa do Movimento das Forças Armadas previa era mais abrangente. E tanto que foi que, após aquilo que eu vos comuniquei ser um levantamento popular, levou a que nas eleições prometidas, portanto, nesse programa do Movimento das Forças Armadas, um ano depois do acontecimento militar, do 25 de Abril, portanto, em 25 de Abril de 1975, estavam a processar eleições para a Assembleia Constituinte. E daí, em 10 meses, em cerca de 10 meses, 11 meses, saiu, de facto, a Constituição mais progressista, que foi considerada a Constituição mais progressista do mundo ocidental, enfim, de todos os países, enfim, da OCDE, por assim dizer, e foi considerada durante muitos anos, e creio que hoje em dia, no seu conteúdo, apesar de ter sido amputada já de uma série de artigos que diziam respeito ao bem comum e a privilégios, não, a direitos principalmente de grupos de pessoas, não a direitos individuais, direitos de grupos de pessoas associados em sindicatos, em associações, etc. Apesar de amputada de uma série desses artigos, a Constituição Portuguesa, na sua letra e no seu espírito, continua a ser das mais progressistas do mundo. Simplesmente, o processo que se seguiu foi, de facto, um processo revolucionário que durou, infelizmente, cerca de 18 meses. Já aqui foram citadas, portanto, algumas divergências que houve no próprio movimento das Forças Armadas, a que não foi alheia, portanto, de intervenção externa, intervenção também provocada pelo receio, já aqui citado por um dos oradores que me antecederam, da grande potência que domina o mundo, ou que dominava o mundo, os Estados Unidos da América, enfim, e conseguiram, portanto, lançar a semente da discórdia, dividir para reinar, e o que é certo é que o processo revolucionário foi interrompido. Embora
a Constituição tivesse sido promulgada e votada, curiosamente, por todos os partidos, à exceção do CDS, Democrata Social, que suponho que se absteve, não votou contra, suponho que se absteve. Portanto, a Constituição foi votada, foi redigida por grupos de deputados, por grupos de especialidade, discutida na especialidade e aprovada na generalidade e na especialidade pela maioria esmagadora dos deputados à Assembleia Constituinte. Mas, evidentemente, isto foi o tempo, esse período foi o tempo de todas as esperanças, convictos de que se caminhava numa estrada com um sentido único ao encontro de uma sociedade verdadeiramente livre e justa. Hoje, envolvidos numa enorme crise, damos-nos conta de que não há conquistas irreversíveis, de que é sempre possível o regresso dos fantasmas, de que os tiranos estão permanentemente disponíveis para subjugar os povos que se descuidam e não se protegem eficazmente. Hoje assistimos e sofremos na pele ao destroçar do muito que de bom se conseguiu, ao retrocesso para tempos da outra senhora, que é a frase que designamos, não sei se no Brasil há esta expressão, para desejar os tempos de antigamente, para traduzir os tempos de antigamente, à destruição do Portugal de Abril e ao abrir das portas a novas escravidões, à iniquidade e à perda de soberania. É evidente que fomos envolvidos, nós, Portugal, fomos envolvidos num processo pernicioso em todos os sentidos para Portugal, que foi a adesão à Comunidade Económica Europeia. Eu acredito que os primeiros negociadores, ou os primeiros, vamos cá ver, instigadores da adesão de Portugal à Comunidade Económica Europeia, eu dou-lhes o benefício da dúvida, pensariam que a Comunidade Económica Europeia era outra coisa. No entanto, foram alertados por alguns políticos mais consequentes e mais à esquerda da tempestade TV, mas não quiseram ouvir. Eu acredito, portanto, dou-lhes o benefício da dúvida que pensariam que a Comunidade Económica Europeia seria uma boa, vamos cá ver, uma boa parceria para desenvolver Portugal. Assim não foi, porque de facto a Comunidade Económica Europeia transformou-se, ou pelo menos já tinha, enfim, conseguiu declarar-se abertamente como a Europa dos monopólios, do grande capital, da livre circulação dos capitais, da livre circulação das pessoas, do trabalho, enfim, inclusivamente, atualmente, e há muito pouco tempo, houve um senhor, enfim, com grande responsabilidade na União Europeia, homem do Conselho Europeu, que disse que Portugal, sim senhor, estava a fazer um grande esforço para enfim, para reduzir a sua dívida, para melhorar a sua... Simplesmente havia 3 grandes objeções na política portuguesa, 3 grandes impedimentos que não permitiam que Portugal andasse mais depressa, caminhasse mais depressa para o abismo, que era a existência de uma Constituição anacrónica, a existência de um Tribunal Constitucional que julgava a favor da Constituição, portanto, impedia o Governo de governar contra a Constituição, vejam lá o perigo. E a outra coisa era a grande força dos sindicatos. Isto é, o pessoal, os trabalhadores estarem sindicalizados e organizados. Ora, este senhor representa aquilo que é a União Europeia atualmente. Ou, aliás, que sempre foi, mas que se revelou atualmente como tal. Portanto, enfim, muitos perdem a esperança. Vemos com preocupação o regresso da imigração em massa, com muitos portugueses a procurar no estrangeiro as condições de sobrevivência que não vislumbram na sua terra natal. E aqui também já foi referido, as dificuldades que têm, até de adaptação no estrangeiro. Arriscam-no. Mas porque há sempre alguém que resiste e há sempre alguém que diz não, estamos a lutar com as armas que a democracia conquistada com abril ainda nos permite, contra os novos tiranos que nos roubam o pão, o trabalho e a soberania. É uma luta difícil. Os inimigos são poderosos, mas a nossa história de quase 1000 anos e o direito à nossa vida com futuro, a isto nos obrigam.
Estamos a lutar contra os que nos trouxeram esta situação, contra os que se apoderaram do poder e o utilizaram e utilizam em benefício próprio, contra os que se venderam ao capital financeiro e aceitam ser capatazes do seu próprio povo. Estamos a lutar contra a corrupção, que em Portugal é imensa, que foi a principal arma utilizada para provocar esta crise e exigir a punição dos seus autores. Estamos a lutar contra o agravamento da crise, que vem aumentando em relação direta com a responsabilidade dos detentores de poder, sejam eles o Presidente da República, os governantes ou os deputados, que se mostram incapazes de encontrar soluções para travar a crise. Mas também é cruel afirmá-lo, as oposições políticas ou sindicais, por vezes incapazes de apontar algumas alternativas. Portanto, caros senhoras, caros senhores, caros amigos, em Portugal não está navegando no mar de rosas. E infelizmente esta comemoração dos 40 anos do 25 de Abril de 1974, que deviam revestir-se de uma enorme, alegria, de um reconhecimento, de uma satisfação, infelizmente isso não ocorre, e daí que este cartaz que foi concebido, portanto, para comemorar os 40 anos da Revolução, esses autocolantes que distribuíram, que têm um ponto de interrogação, esse ponto de interrogação tem um significado muito grande, um significado político, um significado anímico e um significado moral. Isto é a incerteza dos dias de hoje. A incerteza dos dias de hoje para o povo português, em todas as suas vertentes. E é, com esperança de que haja de facto uma melhoria para a qual estamos lutando. Estamos a incentivar inclusivamente ações da sociedade civil que vem despertando, que vem assumindo a contestação, vem dando sinais inequívocos ao poder de que não querem ser, de que a não serem entendidos provocarão fortes convulsões sociais com violência, como a violência como pano de fundo, que é isso que não queremos, é isso que não houve na Revolução de Abril, no processo militar do 25 de Abril, e é isso, portanto, que nós não desejamos. Muito obrigado por me terem ouvido, pela vossa paciência. Eu, alarguei-me aqui um pouco, trazia uns apontamentos, mas depois resolvi não os seguir, apenas com os tópicos. Mais uma vez agradecer a todo o auditório, aos nossos anfitriões, à mesa. Viva Portugal, viva o Brasil, viva a amizade luso-brasileira.